das sarjetas de Nova York. Por mais de um ano, um assassino implacável vagou pelas ruas de Nova York. Eu sou um monstro. Eu sou filho de Sam. Man started screaming, "Help me, God, help me." Sam adora beber sangue. The girl was covered with blood. Saia e mate, ordena meu pai, Sam. Suas presas eram jovens e vulneráveis. Nos fundos da casa, algumas descansam. A maioria jovem, estuprada e morta. O sangue drenado, apenas ossos agora. Neste programa, novos fatos e novas perguntas sobre o filho de Sam e a onda de crimes que aterrorizou uma cidade. Serial Killers. Era verão de 1976, no Queens, em Nova York. Uma época feliz para Carl Denaro, de 20 anos. Mulheres, carros, esportes, os Mets, os Jets. Em 5 dias, ele entraria para a Força Aérea e estava aproveitando seus últimos dias em casa. Eu estava resolvendo algumas coisas e curtindo a vida antes de entrar para o exército. Nem passava pela cabeça de Carl que alguém pudesse querer matá-lo. O dia de 23 de outubro começou como um sábado qualquer. Eu acordei por volta das 11, meio-dia, tomei banho e joguei basquete. Carl e seus amigos eram conhecidos como os Garotos de Flushing, o nome do bairro onde moravam. Lá pelas 6, um amigo meu, o time, passou para me pegar e nós fomos para o bar. O bar estava repleto de amigos que foram se despedir e desejar boa sorte a Carl. Um deles era Rosemary Keenan. Ela era muito divertida, tinha olhos grandes e castanhos. Eu me lembro bem disso. Nós começamos a nos beijar. Depois entramos no carro dela e fomos até uma rua escura ali perto. Nós paramos e, literalmente, 2 minutos depois... havia vidro por toda parte. Fiquei com cacos de vidro nas mãos. Eu não ouvi nenhum tiro. Eu não vi que fui atingido. Só percebi que estava ferido porque vi o sangue. Rosemary não se feriu, mas Carl estava com uma bala calibre 44 alojada na nuca. Seu corpo entrou em choque. Só mais tarde, já no pronto-socorro, ele começaria a entender o que havia acontecido. Eu ouvi os médicos conversando sobre fragmentos de bala, estilhaços e vidro. Naquela hora soube que tinha levado um tiro. Na época, nem Carl, nem a polícia podiam ver a ligação com um outro ataque ocorrido 3 meses antes, a poucos quilômetros dali, no Bronx. Foi depois de 1h da manhã. Mike Loria ia passear com o cachorro da família. Sua filha Donna estava conversando com uma amiga, Jodie Valente, na rua. My wife comes screaming in the hall. They were shot. I ran down. By the time I got down, she was dead in the street. Dona Loria morreu minutos após uma bala atravessar seu pescoço. Ela tinha apenas 18 anos. Sua amiga Jodie foi gravemente ferida. O principal suspeito daquele homicídio, de acordo com os detetives do Bronx, era o namorado de Donna, que era um membro de baixo escalão da máfia e tinha uma arma calibre 44 comprada no Texas. Ele era o suspeito número 1 e eles o interrogaram. Enquanto isso, em Flushing, a polícia estava procurando alguém que odiasse Carl Denaro bastante para tentar matá-lo. Foi muito estressante porque eu não podia fazer nada, estava preso em casa, não podia nem sair para dar uma volta, porque a única coisa que separava o meu cérebro do ar era uma camada de pele. Com o tempo, a lesão na cabeça de Carl seria curada, mas ele nunca mais seria o mesmo. Eu ficava na janela olhando, olhando o movimento da rua e começava a ficar nervoso. Então eu me afastava da janela. Um mês após o ataque a Carl, 2 adolescentes, Joanne Lomino e Donna DeMasi, estavam voltando do cinema. Elas nunca entrariam em casa. Logo, toda vez que os nova-iorquinos liam o jornal ou ligavam a TV, ficavam sabendo mais sobre os crimes do assassino que os espreitava.
There's not much crime here, especially violent crime. And this happened late at night, right at the steps of the Lamina household, just as the girls were about to go inside. Girls are not familiar with the man. I heard Joanne and Frank crying. So me and my father got up and ran outside. Did you see anybody out here at all? No, I just heard the shots. As meninas sobreviveram, mas Joanne ficou paralítica. Things like this don't happen here. You read about them, you see it on television, but it doesn't happen on your block. Em 5 meses, ocorreram 3 atentados aparentemente aleatórios, todos após a meia-noite. Uma garota estava morta e outra paralisada, mas era apenas o começo. 30 de janeiro de 1977. Christine Freund e seu namorado, que se chamava John Deal, saíram naquela noite e eles foram ao cinema. Depois, tomando vinho, eles falaram em marcar o casamento e sobre quantos filhos teriam. Depois de fazer isso, eles caminharam pela rua em direção ao carro em que tinham chegado. Estavam deslizando no gelo e se divertindo como um casal apaixonado. Pouco após a meia-noite, enquanto se abraçavam no carro, o assassino se aproximou. O tenente Richard Conlon estava pela primeira vez no turno da madrugada. Eu fiquei sabendo que uma pessoa jovem tinha sido baleada perto da estação Forest Hill. John Deal escapou ileso, mas Christine Freund levou 2 tiros na cabeça. Ela morreu em poucas horas. 5 semanas depois, a apenas 45 metros de distância, um novo ataque a uma universitária deixaria a polícia perplexa. Ela era uma jovem voltando da Universidade de Colômbia quando, do nada, aparece um idiota com uma arma na mão e atira na cabeça dela. O atirador havia escondido a arma num saco plástico. Ela só viu alguma coisa quando ele estava bem na frente dela. Ela deve ter sentido o que ia acontecer porque colocou os livros na frente do rosto. Vimos os livros escolares com um buraco de bala no meio e o rosto da garota destruído. Isso me afetou de tal forma que eu voltei para casa naquela noite e chorei muito. A polícia estava tentando encontrar um padrão para os crimes, mas o último ataque foi muito diferente. Estávamos atrás de alguém que agia entre meia-noite e 8. Ficamos perdidos porque esse crime aconteceu às 7:30 da noite. Anyone seen in the area at the time have been able to make any connections here at all? We have one person running from the scene described to us as a young teenager. There has been some speculation tying this sort of a shooting, this sort of a killing with that of Miss Freund, January 30th. At this point in our investigation, we have no reason to believe that the cases are connected. The ballistic evidence that has not been available to us at this time, I have no report at all on that. Um dos problemas na identificação de armas de fogo e na identificação de projéteis é que alguns deles ficam deformados demais para serem identificados. O chumbo se deforma quando atinge o corpo ou outro obstáculo. Assim não é possível fazer a comparação. Mas, às vezes, a evidência está escondida onde menos se espera. Na noite em que Carl Denaro foi baleado, ele estava no carro de Rosemary Keenan. Ela estava limpando o carro e tinha um cobertor xadrez antigo. Quando ela puxou o cobertor, uma bala caiu. Pediram que eu ligasse para o laboratório de balística. Eu liguei para o detetive Simmons e ele me disse: Joe, as balas combinam. Quando informei meus superiores e disse que o cara da balística e eu acreditávamos que tínhamos um serial killer, eles ficaram loucos. Disseram: o que você quer fazer? Causar pânico? Em março de 1977, a polícia de Nova York estava investigando 5 atentados a tiros sem nenhum motivo aparente. 3 jovens estavam mortos e 4 outros gravemente feridos. O caso mais recente, de Virginia Voskerichian, era o mais intrigante. Virginia era uma excelente aluna. Não tinha namorado nem inimigos. Sua execução brutal colocou a polícia na trilha do assassino e da arma do crime. Estudos balísticos mostram que os projéteis disparados por uma arma em particular têm marcas muito particulares. A bala do caso Voskerichian combinava com a bala que matou Dona Lauria. Ela saiu de um revólver Charter Arms Bulldog, calibre 44.
Era uma arma projetada para ser usada em aviões. 3 stolen airplanes and nearly 300 hostages. Nos anos 70, houve uma onda de sequestros de aviões. E agentes federais foram colocados em voos no mundo inteiro. Mas tinham que inventar uma arma que pudesse ser disparada do avião sem que o avião fosse derrubado. Os detetives iniciaram uma busca nacional por revólveres Charter Arms Bulldog. Pesquisamos em todo o país. Revisamos documentos, mais documentos e mais documentos. O assassino havia atacado em 2 distritos de Nova York, Bronx e Queens. A polícia interrogou sobreviventes dos ataques em busca de um padrão. Joanne Lumino foi atingida na coluna e ficou paralítica da cintura para baixo. Donna DeMasi e Jody Valente se recuperaram das lesões. Carl Denaro também se recuperou, depois que uma placa de metal foi instalada para substituir parte de seu crânio. Todas as vítimas eram muito jovens, e todas, com exceção de Carl, eram mulheres. Carl tinha o cabelo comprido e estava no banco do passageiro. Rosemary tinha o cabelo curto e estava no assento do motorista. Teria o assassino confundido Carl com uma mulher? No dia seguinte à morte de Virginia Voskerichian, a polícia anunciou a criação de uma força-tarefa expandida. 30 detetives foram designados. Metade deles entrevistaria as famílias das vítimas. Os outros trabalhariam nas ruas. Estavam lidando com um serial killer que, aparentemente, sem nenhum motivo conhecido, matava pessoas jovens e inocentes. Teríamos que pegá-lo antes do ato ou teríamos que pegá-lo em flagrante? Criamos algumas estratégias. Compramos manequins e os vestimos de mulher. Ficávamos no carro com eles como namorados. O assassino sempre atacava perto de alguma via expressa para poder fugir rapidamente. Tudo o que nós tínhamos eram 5 crimes separados. E o nosso objetivo era interligá-los. As testemunhas sobreviventes forneceram retratos falados. E cada retrato era diferente do outro. Quando você testemunha um crime violento no qual está diretamente envolvido e vê um homem ou qualquer pessoa sacar uma arma e atirar, a única coisa que vai ficar na sua mente é o clarão do disparo. Você não vê um rosto. Ainda assim, a polícia fez o possível para criar um perfil físico. Um homem branco entre 25 e 30 anos, 1,80 m de altura, não muito forte e de cabelo preto. Conhecido pela polícia e pela imprensa como o assassino do calibre 44. Algumas pessoas são muito boas em memorizar rostos ou o que os outros estavam vestindo, mas quando ocorrem tantos crimes, com testemunhas oculares dando versões diferentes sobre quem viram na cena do crime, surge uma grande variação. Então eu não consideraria esse tipo de evidência muito confiável. A polícia se manteve em alerta, patrulhando todos os distritos. Mesmo assim, o assassino continuava solta, como se fosse invisível. Valentina Suriani e Alexander Issal tinham passado a noite em Times Square, onde foram ao cinema e jantaram. Quando o casal estava voltando para casa às 3 da manhã, os detetives que vigiavam a área encerraram seu turno. Então, o assassino agiu. Valentina Suriani morreu com 2 balas calibre 44 na cabeça. Ela tinha um bracelete no pulso esquerdo que tinha sido um presente do pai dela. E o legista de plantão ia cortá-lo com um alicate enorme. O detetive Joe Coffey tinha uma filha quase da mesma idade. Então eu fui até lá, tirei o legista da frente, removi a pulseira do jeito que devia ser removida e entreguei ao pai. O atirador misterioso acabou com 2 vidas naquela noite e estava literalmente provocando a polícia. Na cena do duplo homicídio do Bronx, Suriani e Issal, ele deixou uma carta endereçada a mim. Policiais em motocicletas foram os primeiros a chegar à cena.
Eles não eram familiarizados com investigações de homicídio. Encontraram um envelope com a carta dentro e, obviamente, todos tocaram nela e tivemos que fazer um processo de eliminação das digitais. Então, infelizmente, como muitas pessoas manusearam o documento, as impressões digitais podem ter ficado borradas ou simplesmente sumido. Mas a equipe forense de Nova York entrou em ação. 2 páginas, folhas avulsas com 5 furos. Conseguimos determinar que as folhas vinham de um bloco. A carta foi escrita a lápis e tentamos encontrar impressões latentes. Tivemos que coletar as digitais dos policiais que atenderam ao chamado para eliminar as deles e deixar apenas as desconhecidas, teoricamente, do criminoso. Após centenas de horas de trabalho incessante, os cientistas forenses finalmente se encontraram cara a cara com uma impressão palmar do assassino. Fico magoado quando dizem que eu odeio as mulheres. É mentira. Mas eu sou um monstro. Eu sou o filho de Sam. O verão se aproximava em Nova York e a tensão aumentava rapidamente. O assassino do calibre 44 já havia tomado a vida de 5 jovens. 4 outros viveram para descrever o terror. Na calada da noite, nos bairros afastados da cidade, havia um homem com loucura nos olhos e uma Bulldog 44 nas mãos. Com medo. As pessoas estavam mortas de medo. A cada crime que acontecia, o terror na cidade aumentava. We used to stay in front of my house and park, and try to skip night, but we can't do that no more. Just go right in. When I'm looking over my shoulder in the car, just, take no chances. Ele atira em mulheres jovens com cabelo castanho. Fiquei sabendo que os salões de beleza estavam lotados de mulheres pintando o cabelo de loiro e cortando bem curto. Ele atirou em 2 garotas num raio de 6 quarteirões da minha casa. E as ruas do bairro onde eu moro ficam desertas à noite. Conheço uma garota que hoje usa uma peruca loira por cima do cabelo castanho. A publicidade foi incrível. Sempre que você ligava a televisão, o rádio ou lia um jornal, isso era a manchete. A força-tarefa foi expandida para 300 policiais. E não era o bastante. 5.000 ligações congestionavam as linhas telefônicas diariamente. Apareceu todo tipo de gente. Se alguém não gostava do vizinho, dava o nome dele. E aí alguém ia investigar. Homens eram denunciados por namoradas, esposas e pais como possíveis assassinos. Entrevistamos mais de 15.000 pessoas. Inacreditável. A polícia estava desesperada para impedir o assassino de um jeito ou de outro. Para mim e para as pessoas com quem eu trabalhava, o certo seria matá-lo. Nós conversávamos sobre isso? Sim. Era a política do departamento? Não. Aumentando a tensão, novas evidências apontavam para um serviço interno. Estavam surgindo indícios em todos os lugares de que era alguém ligado à polícia por causa da descrição do assassino. Ele assumia uma posição que era ensinada na academia de polícia. Você flexiona os joelhos e deixa a arma bem na sua frente. Quando todas as dicas pareciam levar a um beco sem saída, surgiu uma pista bizarra. A secretária de Jimmy Breslin abriu uma carta do assassino. Ela me ligou e disse: você recebeu uma carta que eu não gostei, é assustadora. Obviamente era uma mente perturbada, cuspindo palavras como um incêndio cospe faíscas. Não era nem um pouco racional, sugeria uma esquizofrenia. Uma esquizofrenia sem alma. Olá, das sarjetas de Nova York que estão repletas de estrume de cachorro, vômito, vinho estragado, urina e sangue. Olá, dos bueiros de Nova York que engolem as iguarias varridas pelos caminhões de limpeza. Talvez nos encontremos cara a cara algum dia. Ou talvez eu seja batido por policiais com suas 38 fumegantes. Ele assinava filho de Sam. Ao receber a carta, ele se tornou parte da investigação. O texto sinistro sugeria novos assassinatos, especialmente com o aniversário de 1 ano da onda de crime se aproximando. Diga, Jim, o que você quer no dia 29 de julho? Pode se esquecer de mim porque eu não ligo para a publicidade. No entanto, você não pode se esquecer de Donna Lauria e também não pode deixar as pessoas se esquecerem dela.
Ela era uma garota muito meiga. O assassino parecia ser especialmente apegado à primeira vítima, Donna Loria, uma técnica em medicina de 18 anos, que morreu na cena do crime. Com 2 assassinatos recentes a poucas quadras da casa de Jimmy Breslin, o jornalista se preocupava com a esposa e com a filha. A minha família teve que se mudar por um bom tempo. A casa ficou vazia, apenas eu e o alarme contra ladrões. Sob o título Entregue-se Agora, Jimmy Breslin escreveu: O único jeito de o assassino se livrar deste tormento particular é se revelar para mim. Numa noite de fim de semana, em junho, Judy Plácido e seu amigo Sal Lopo conversavam do lado de fora de uma das boates mais populares do Queens. Esse filho de Sam, ele aparece do nada. Eu morro de medo, a gente nunca sabe onde ele vai estar. Está tudo vazio, ninguém saiu hoje à noite, estão com medo. Mas o que a gente pode fazer? Ficar em casa para sempre? Enquanto falava, Judy ouviu um eco no carro e um zunido nas orelhas. Ela ficou desorientada e confusa. Quando se viu no espelho retrovisor, estava coberta de sangue. Neste caso em particular, ele não matou ninguém, mas depois de atirar, enquanto voltava para o carro, foi parado por 2 detetives. Enquanto falavam com ele, o revólver Charter Arms Bulldog calibre 44 estava num saco de papelão. E o rádio da viatura diz tiros disparados, Rua 211, com Northern Boulevard, perto dali. Os detetives não perceberam que estavam com o responsável pelos tiros. Deixaram o homem para lá, pegaram a viatura e foram para a cena. Ele entrou no carro e fugiu. O assassino escapou. Judy Plácido foi atingida por 3 balas. Uma perto da têmpora, as outras ao lado da coluna. Milagrosamente ela sobreviveu. Sal Lopo foi atingido no antebraço. O aniversário de 1 ano do primeiro crime se aproximava e os nova-iorquinos estavam mais apreensivos do que nunca. Na delegacia, nós tínhamos planos para fechar todas as pontes. Estávamos com tudo preparado. E estávamos saturados. Tínhamos homens, detetives vindos de toda parte. Sabíamos que ele ia atacar no fim de semana. A rede armada pela polícia ao longo do Queens e do Bronx era impenetrável. Stacey Moscovites passou a maior parte do dia se preparando para seu encontro com Bob Violente. Com o cabelo tingido de loiro, ela não estava preocupada com o filho de Sam. E eles tinham planejado ficar na segurança do Brooklyn. O assassino nunca tinha atacado por lá. Stacey estava empolgada para sair com Bob Violente. Depois de assistir um filme, o casal foi para uma área deserta de uma estrada com vista para o mar. Quando chegaram, havia um Corvette parado sob um poste de iluminação. Dentro dele, Tommy Zano tentava conseguir um beijo de Debbie Crescenco. Debbie reclamou da claridade. Então, Tommy avançou um pouco com o carro. O que eles não viram foi que, momentos antes, o filho de Sam os tinha na mira pronto para atacar. Quando ligaram o carro, ele entrou em pânico. Logo depois, Bob e Stacey chegaram. Era tarde da noite, estavam voltando para casa e pararam no parque. Estavam nos balanços. O filho de Sam tinha voltado sua atenção para Stacey e Bob. Ele entrou no parque, onde encontrou aqueles 2 jovens brincando nos balanços. Violante disse que viu alguém perto de uma árvore. Ele ficou assustado e voltaram para o carro. Não havia viaturas no Brooklyn naquela noite. O assassino nunca havia atacado na região. Agora, a cidade inteira se sentia vulnerável. We knew it was shots. It had to be. And I said to my girlfriend, those were shots. And then this horn started beeping incessantly. And then it stopped, and then it beeped again. And then this man started screaming, help me, God help me. De repente, a central diz, Joe, não deve ser nada, mas houve um tiroteio no Brooklyn. Vá dar uma olhada. And then my girlfriends and I, instead of being sensible, we ran down the steps and out in front of the house. And we saw this one cop car pull up. And we ran down the street, and the guy was against the fence, slouched. And he was covered with blood. And the girl was covered with blood. It was a horror. Eu sabia que era o nosso homem. Sabia que o tínhamos espantado de um território limitado, o Bronx e o Queens, para uma área diferente a 15 quilômetros de lá. Foi um golpe duro. O casal foi levado ao hospital. Bob ficou quase cego por causa das balas que atravessaram sua cabeça. Stacey estava bem pior.
The fractures and injuries of the back of the brain are very serious injuries. I can tell you that the statistics are not very good. Num período de 1 ano, o filho de Sam havia atacado 8 vezes. 5 de suas vítimas estavam mortas e uma estava se agarrando à vida. Toda a tecnologia do mundo não nos ajudaria a pegar esse cara. O que nos ajudaria a pegá-lo era o ego dele, as provocações, seu desejo de se ver nas manchetes dos jornais. Após meses perseguindo um matador invisível, a polícia estava prestes a encontrar uma pista. Estávamos perto. 2 de agosto foi um dia triste em Nova York. Stacy Moscovitz morreu no hospital Kings County após uma vigília de 38 horas de seus pais. Ela tinha 20 anos e foi a 6ª vítima fatal de uma onda de crimes que já durava 1 ano. A tristeza por aquela menina foi grande. Eram todas jovens, adoráveis e de repente estavam mortas por causa de um monstro na calada da noite. Mas, desta vez, alguém tinha visto o monstro. Tommy Zano havia estacionado em frente ao carro de Bob e Stacy. Ele viu o assassino em seu espelho retrovisor. Ele descreveu um homem alto e magro, usando uma camisa cinza para fora das calças com as mangas arregaçadas. Ele parecia estar em boa forma, porque depois de dar os tiros, ele saiu correndo pelos fundos do parque bem rápido. O novo rosto do assassino. Um perfil longo e magro, com cabelo loiro, liso e despenteado. Várias testemunhas viram um Fusca amarelo se afastando da cena. Mas, a 2 quadras, outra testemunha identificou um homem suspeito perto de um sedã. Uma mulher disse aos detetives que um carro tinha recebido uma multa por estacionar na frente de um hidrante. Cecília Davis estava na rua passeando com um cachorro. I seen the police officer giving tickets out. A senhora Davis viu o homem entrar correndo em seu carro, um Ford Galax. I seen him taking off the ticket. We were still watching the police officers giving the rest of the cars tickets, and he followed the police officer. O homem que a senhora Davis viu estava a poucas quadras da cena do crime quando os tiros foram disparados. Mas a polícia achava que ele poderia ter visto alguma coisa. Localizamos o carro, que era um carro de Yonkers, em Nova York, de David Berkowitz. Ninguém atendia ao telefone na casa de Berkowitz. Então, a polícia de Yonkers foi acionada. Central de Polícia 82. Estou tentando contatar o Sr. David Berkowitz. Ele mora na Rua Pine 35? Você o conhece? Eu acho que ele é o responsável. Meu pai esteve lá no sábado. A telefonista da polícia de Yonkers era Whit Carr. O pai dela, Sam, havia feito uma queixa à polícia. Sam Carr estava no 109º distrito, falando sobre o vizinho dele que tinha atirado no cachorro dele, David Berkowitz. De acordo com Whit, Berkowitz também havia escrito cartas ameaçadoras para o pai dela. Sem perceber que havia topado com o assassino, a polícia do Brooklyn enviou apenas 2 detetives à residência de Berkowitz em Yonkers. Eles chegaram lá e ficaram vigiando o veículo. Eles viram um saco de papel no banco de trás e, saindo dele, o cano de uma arma. Então, um dos detetives arrombou o carro sem mandado e encontrou uma metralhadora no banco traseiro. Uma carta com planos detalhados para abrir fogo numa discoteca de Southampton foi encontrada no porta-luvas. Ele saiu do carro, trancou a porta novamente e disse ao outro detetive que ia pedir um mandado de busca para o departamento de Yonkers. Então, Berkowitz saiu do prédio e os 2 detetives que estavam lá o viram entrando no carro com um saco de papel marrom nas mãos. Eles disseram: põe as mãos no painel e não se mexa. Berkowitz se virou para eles e disse: me pegaram. Fadalko perguntou: pegamos quem? E ele disse: o filho de Sam. Ao lado dele, no saco de papel marrom, estava o revólver calibre 44 que ele usou para matar e ferir toda aquela gente. E foi isso. He didn't resist in any way, and philosophic about it. Chief Keenan, what resemblance did he bear to this latest sketch that you released? He looked more like the first sketch. Choke to the lions! Nós o capturamos em 10 de agosto de 1977. Por uma semana inteira,
Em qualquer restaurante ou bar onde entrássemos, nós recebíamos uma salva de palmas, porque todo mundo nos reconhecia da TV. Não pagávamos bebidas e não pagávamos refeições. Éramos abraçados e beijados pelas mulheres. Minha esposa não gostou muito disso. There was a submachine gun with several clips of ammunition and a loaded .44 Bulldog revolver. The .44 Bulldog? So we're checking that out and we anticipate the results will be positive. Organizaram o maior evento publicitário da história da polícia de Nova York antes que o Berkowitz preenchesse a ficha. Era por volta das 2 da manhã e eu recebi uma ligação de um repórter e o que ele disse foi: eles pegaram o filho de Sam. Eu lembro que fiquei sentado na cama por 2 horas, depois de 10 meses, me perguntando por quê, quem, e tudo aquilo acabou culminando naquela ligação. Para David Berkowitz, as perguntas estavam apenas começando. Minha primeira pergunta quando entrei na sala e o vi sentado, olhando para mim, sorrindo, foi por quê? Ele disse, porque eu tinha a necessidade de matar. Eu precisava matar. Meu ego ficou abalado quando vi David Berkowitz sentado naquela sala. Ele não parecia nada demais. O cara foi preso e começou a falar sobre um cachorro de 2000 anos. Fazer o quê? Era só mais uma pessoa solitária e insana, andando por aí, atirando nos outros com uma arma. Um serial killer. David Berkowitz era um carteiro de 24 anos. Ele morava sozinho em Yonkers. O Sam, que citava em suas cartas, era seu vizinho, Sam Carr. O mesmo Sam Carr que havia denunciado Berkowitz à polícia por atirar em seu cachorro. Berkowitz disse aos detetives que o labrador preto de seu vizinho estava possuído por demônios antigos e que o cachorro transmitiu ordens para que ele matasse todas aquelas pessoas. Atormentado, ele tentou matar o cachorro, mas não adiantou. Os demônios apenas ficaram mais fortes e cada vez mais exigentes. Ao entrar no apartamento de Berkowitz, nós ficamos... acho que a palavra é chocados. Cobrindo as paredes do apartamento, os detetives viram os escritos de um louco. Alguém que parecia ter perdido o contato com a realidade. Especialistas concluíram que Berkowitz estava apto a ser julgado, e um dos médicos duvidava totalmente da sua versão. The demons he first described have disappeared. I became very suspicious of him. Os repórteres também ficaram desconfiados. Aquele jovem atarracado, de sorriso simpático e movimentos lentos, não parecia capaz de cometer os atos do filho de Sam. Is it unfair to observe that both the police department and the mayor were under a huge amount of public pressure to get somebody? If you're implying a political pressure, that's ridiculous. Something had to be done. We were doing everything we could to make the arrest in order to relieve the tension not only on the police themselves, but to relieve the fear and the tension ensued. Os ânimos estavam exaltados com o início do julgamento. Murderers like this definitely have to be put away in electric chair or shot or any other way that is. I still want my Opera 90 too. I want him dead. Dead. I want him dead, dead, dead. David Berkowitz, the suspected son of Sam, who arrived in an Olive police van for arraignment in Brooklyn. David Berkowitz se declarou culpado por todos os homicídios. O juiz o condenou e fez questão de escrever na sentença que aquele homem jamais deveria ser solto. E foi isso. Bem, sessão encerrada, podem levá-lo. E saíram com ele. O juiz o condenou a 6 sentenças perpétuas consecutivas. 365 anos de prisão. Mas, anos depois, muitas pessoas próximas aos crimes estão certas de que Berkowitz não agiu sozinho. Ao entrar na prisão para cumprir 6 penas perpétuas consecutivas, David Berkowitz deixou para trás uma tortuosa trilha de contradições. Ao longo da investigação, Tommy Zano havia sido a melhor testemunha encontrada pela polícia. Estacionado diretamente em frente ao carro de Stacy e Bob, Tommy viu o assassino em seu espelho retrovisor. Ele parecia estar em boa forma.
porque depois de dar os tiros, ele saiu correndo pelos fundos do parque bem rápido. Uma semana depois, quando David Berkowitz foi preso, e vendo a aparência dele, acho que ele não seria capaz de fazer isso. Testemunhas do assassinato de Stacy Moskowitz descreveram alguém com o cabelo comprido, alto e magro. Eu acho que podemos concordar que Berkowitz não é alto ou magro. Nunca foi e nunca será também. David Berkowitz não é magro. Com 1,70 m de altura, pesa 82 quilos. Ele confessou que estava presente quando Moskowitz foi morta. Bem, a questão é quem realmente puxou o gatilho. Eu não acho que foi David Berkowitz. Cecilia Davis viu Berkowitz perto de sua casa naquela noite a 2 quadras da cena do crime. He came up towards me and right here by that exit over there, entrance, whatever you would call it. He looked me straight in my face. Sua descrição batia com David Berkowitz. Ele estava usando jaqueta de sarja, calça jeans e camisa polo. Então, havia 2 atiradores no crime do Brooklyn? A onda de crimes teria mais de um responsável? São as questões que Carl Denaro, sobrevivente de um dos ataques do filho de Sam, tenta responder há 15 anos. Eu comecei a descobrir algumas coisas que não se encaixam nessa versão que é oficial. Os pais de outras vítimas também têm dúvidas. In my opinion, the New York Police Department covered it up. Não existe nenhuma evidência de que Berkowitz agiu sozinho. E sim uma série de evidências circunstanciais, informações sólidas de que ele não agiu sozinho. O repórter investigativo Maury Terry entrevistou Berkowitz diversas vezes e descobriu que ele fazia parte de um culto satânico. There's this force that kind of seems to draw you into this, where you're just taking one step at a time, and it's like, I guess you're stuck in the tide. The tide carries you out, and before you know it, you're so far out from shore that it's hard to get back. David Berkowitz diz que entrou para o culto neste prédio abandonado num parque de Yonkers, Nova York. A polícia de Yonkers confirmou que havia cultos satânicos em atividade na área. People, when they get into the occult, they don't understand really everything that they're really getting into. There's a price to pay. Foi lá, de acordo com o que Berkowitz contou a Terry, que o culto planejou os crimes do filho de Sam para criar caos em Nova York e satisfazer os desejos perversos de seus membros. I never thought that the day would come when we would start to kill people. Olá, das sarjetas de Nova York. Uma das cartas do filho de Sam fazia alusões ao quartel-general do culto satânico localizado sobre um aqueduto que flui para Nova York. Não estou dizendo que David Berkowitz é inocente. Ele admite ter matado 3 pessoas e foi cúmplice ativo dos outros crimes. I was at all of them. I did not pull the trigger at every single one of them. Na noite em que Virginia Voskerichian foi morta, uma testemunha viu um adolescente fugindo da cena. O retrato falado veio de uma testemunha. A pessoa com o gorro de esqui, o atirador, passou ao lado dela. Outra testemunha afirmou que após Christine Freund ser morta, o atirador fugiu em um carro com o motorista. Ela ouviu os tiros e olhou pela janela, viu um cara entrar no banco do carona de um carro vermelho e ir embora. Se examinarmos os retratos que a polícia de Nova York divulgou, fica claro que havia outras pessoas envolvidas. Uma pessoa pode se disfarçar, mas ninguém se transforma de um homem baixo e gordo em alguém com o rosto fino e com o queixo comprido. Mas a maior contradição na versão oficial se resume a uma questão geográfica. Na noite em que Stacy Moskowitz foi baleada, Cecilia Davis viu David Berkowitz na rua 17. Ele passou ao lado dela. Ele olhou para ela e ela para ele. Ele virou em direção ao parque. Ela voltou para o apartamento, tirou a coleira do cachorro, sentou-se, abriu o jornal e ouviu os tiros. O crime ocorreu a mais de 2 quadras de lá, na Shore Parkway. Seria fisicamente impossível que Berkowitz chegasse ao local do crime em 1 minuto e meio. Fisicamente impossível. Berkowitz teria que ter andado 2 quadras, trocado de roupa, colocado uma peruca loira, observado Stacy por 10 segundos e então disparado. Tudo isso em 1 minuto e meio. Eu cronometrei 10 vezes. Ele não conseguiria.
Nos anos 1990, o detetive da polícia de Yonkers, Kevin Murphy, encontrou mais evidências de uma conspiração. Através de testemunhas e recibos, ele confirmou que os móveis do apartamento de Berkovitz foram removidos pouco antes da polícia chegar. A maioria dos móveis foi removida e levada para outro local. Os escritos na parede eram recentes, feitos na última semana. Os nomes na agenda e na lista telefônica também eram recentes. Maury Terry diz que o objetivo era fazer Berkovitz se encaixar no perfil de um serial killer, louco e recluso. Mas os vizinhos pintavam um quadro diferente. Diziam que Berkovitz visitava esta casa com frequência, o lar de Sam Carr e seu labrador preto. Sua filha, Whitney, havia atendido a ligação que levou a polícia até Berkovitz. David também conhecia os filhos de Sam, Michael e John, que supostamente pertenciam ao mesmo culto satânico. Em uma de suas cartas, Berkovitz se referia ao outro membro do culto como John Witts. Era o apelido de John Carr. John Carr foi encontrado deitado com metade da sua cabeça estourada no chão do apartamento de sua namorada. E quando o caso estava para ser reaberto, Michael Carr bateu o carro na rodovia West Side às 4 da manhã ou coisa parecida. Assim ele morreu. O promotor distrital do Queens, onde a maioria dos crimes ocorreu, estava convencido de que Berkovitz fazia parte de uma conspiração. I believe that David Berkowitz did not act alone, that in fact others did cooperate, aid and abet him in the commission of these crimes. No entanto, ele não conseguiu apoio para iniciar uma nova investigação. A ideia de um culto orquestrando os assassinatos do filho de Sam pode parecer absurda. Mas, para os mais próximos aos crimes, é impossível ignorar as evidências. I always felt from the beginning that there was more to it. There was a cult involved in this. And that's why I say he's not alone. He wasn't alone. I think he's afraid of opening his mouth. Não há como ter sido só um atirador. Eu estou 100% convencido de que mais de uma pessoa estava envolvida nos crimes do filho de Sam. Se houve outros, eles estão livres até hoje. E acho que todos gostariam que esse tipo de gente fosse levado à justiça. David Berkovitz levou 56 pontos depois de tentarem matá-lo em 1979. Mas hoje, ele é um cristão renascido. Os funcionários da penitenciária dizem que é um prisioneiro modelo. Ele afirma ter rejeitado o culto satânico ao qual pertenceu, mas alerta que seus antigos colegas ainda estão à solta. Sem dúvida são perigosos. Imagino que tenham se tornado mais sofisticados, mais discretos. Devem ter seus próprios esconderijos e suas próprias funerárias para fazer rituais e poderem se livrar dos corpos. Quando descobrem que a lei está se aproximando deles, ou bem perto de descobrir o que estão fazendo, eles sabem como desaparecer. Versão brasileira Vox Mundi.